Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal E Por Falar em Esperanto. Eu sou Altamiro Rocha, sou esperantista de coração. Vamos à nossa vinheta e logo em seguida ao nosso vídeo de hoje. Antes de darmos início ao nosso vídeo de hoje, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que têm compartilhado, que têm deixado algum comentário nos nossos vídeos, porque isso ajuda muito o nosso canal. Agradecer a todos os que estão inscritos, é uma alegria imensa tê-los conosco assistindo aos nossos vídeos. Vamos ao vídeo de hoje. Em tiu video, oni lernos la diferencon inter la vortoi sole kai nur. Neste vídeo, estudaremos as diferenças entre as palavras sole kai nur. Se distingue tiujn diferencojn, ofte estas malfacila tasko, mas distinguir essas diferenças frequentemente é uma tarefa difícil. Char ili estas tre proximae vortoi, multfoje oni rajtas uzi ambaŭ indiferente, porque elas são palavras muito próximas. Muitas vezes temos a condição de usar ambas de maneira indiferente. Veremos isso com mais calma durante o vídeo. Vamos começar pela palavra nur, partícula usada, antaŭ nombra alquivanta vorto por signifi ne pli ou. Uma partícula usada antes de palavra numérica de quantidade ou de qualidade para significar não mais que. 2. Antaŭ vorto de tempo por signifi ne mal pli flue ou. Antes de palavra relacionada a tempo, ne pli flue ou significa não antes de, não mais cedo que. Ne mal pli flue ou significa não depois de, não mais tarde que. 3. Nenio alia ou, excepte de tiu alia. Ninguém, nada além de, exceto deste outro. Ou seja, tradução em português, apenas, somente, só. Remarco, observação. O advérbio nur deve sempre, sem intermediário, estar antes da palavra a qual ele está se referindo ou ele limita. Vamos a alguns exemplos. Mi deziras nur iom promeni cum vi. Mi deziras nur iom promeni cum vi. Eu desejo passear um pouco com você. Observem que o nur está antes da palavra
ion, que significa um pouco. Então, ele está dizendo na frase que deseja passear somente um pouco com você. Se nós usarmos a palavra nur, somente. Se nós quisermos dizer, se nós dissermos, me desiras promene nur convi, mudou o significado. Olha que nós tiramos a palavra nur de antes da palavra ion e colocamos antes da palavra convi. Então, isso significa eu desejo passear somente com você. Na primeira, desejo passear somente um pouco, e na segunda, desejo passear somente com você. Então, a palavra nur deve estar antes daquela que ele deseja modificar. Vamos ver nur com o sentido de ne pli ou, não mais que. Nesta figura, em la chambro sidis nur quelque da gelernantoi. Na sala estão sentados apenas alguns alunos. Não são muitos, são alguns alunos que estão sentados. Alunos e alunas. Nur quelque, somente poucos, não são muitos. Nesta outra, la loteria bileto costis nur dec realoi. O bilhete lotérico custou apenas R$10. Nur dec, não mais do que 10. Não mais que 10. Nesta figura, vemos uma boca e eu posso dizer mi havas nur unu buŝon. Eu tenho apenas uma boca, não mais que uma, apenas uma. Mi havas nur du manoj. Eu tenho apenas duas mãos, não mais que duas, apenas duas. Vamos ver nur com o significado de ne mal pli frue ou. Ne pli frue ou ao ne mal pli frue ou. Não mais cedo ou mais tarde que. Mi atendos vim nur dis lacvina. Eu o esperarei ou a esperarei somente até às 5. Não mais tarde que isso, apenas até às 5. Se você chegar mais tarde, eu não estarei aguardando. Outro exemplo. La pluvo falis nur post la tagmezo. A chuva caiu somente após o meio-dia. Não mais cedo que o meio-dia, após o meio-dia. Mais tarde que o meio-dia. Outro significado. Nenio alia ou ne alie ou nenio alia ou. Nada além de, ninguém além de. Esperanto estas nur lingvo. O Esperanto é apenas uma língua. Nada além disso, apenas uma língua. Para muitos representa assim. Outra figura. Nur li kaj la ĉielo scias kion li travivis. Somente ele e o céu sabem o que ele experimentou, o que ele viveu, quais foram as experiências durante a vida dele. Nur li, somente ele. Outro exemplo.
Ŝi povas paroli nur angle. Ela pode falar apenas em inglês, na língua inglesa. Ela não fala outra língua, então ela só pode se expressar nesta língua, nur angle. Vamos agora à palavra sole. Significado 1. Ne acompanate ao ne reupate de alia ao aliae. Não acompanhado, desacompanhado, ou sem a ajuda de outro ou outros. Significado 2. Ne pli ou neniu, nenio, alia ou. Não mais que, ninguém, nada além de. Significado em português: somente, só, a sós, unicamente. Vamos aos exemplos. Sole, no sentido de ne acompanate, a sós. Vemos a figura de um homem que está viajando. Li voyagas sole. Sed in tiu senso oni usas prefere la adjectivam formum. Não quer dizer que não podemos usar o advérbio, mas o ideal é preferível que usemos li voyagas sola, char li estas sola kai voyagas. Vejam que ele viaja sozinho. Quando eu digo li voyagas sole ao li voyagas sola, significa que ninguém mais está viajando com ele, só ele. Ele está indo sozinho em uma viagem. Essa é a ideia. Nesta outra figura, li verkis la libron sole. Ele está escrevendo um livro. Ele escreveu o livro sozinho. Também neste caso, em tiu senso, oni usas prefere la adjectivam formum. E li verkis la libron sola. Significa que ele escreveu o livro sozinho, sem a ajuda de ninguém, sem o auxílio de ninguém. Ninguém o ajudou a escrever o livro, ele apenas escreveu o livro, somente ele. Sem helpo de alia. Então, significado ne acompanate, no caso do homem que viaja sozinho, e sem a ajuda de alguém, no caso do homem que escreve o livro. Diferentio inter sole kai nur. Se eu digo li voyagas sole, significa que ele está viajando sozinho, que já vimos que poderíamos usar sola. Já se eu escrevo li nur voyagas, ou seja, substituo sole pela palavra nur, li nur voyagas, isso significa que ele somente está viajando. Ou seja, na primeira, ele viaja sozinho, desacompanhado, sem ninguém na companhia dele. Na segunda, nur, ele somente está viajando, ele não está fazendo nada além de viajar. Ele não está telefonando, ele não está lendo, ele não está escrevendo, ele está apenas viajando. Em tiu senso, oni usas prefere la adjectivam formum sola. Continuamos nas diferenças. Li verkis la libron sole. Significa que ele escreveu o livro sozinho. Já se eu coloco li nur verkis la libron,
ele somente escreveu o livro. Não quer dizer sozinho, ele só escreveu o livro. Durante o período que ele fez isso, ele só escreveu o livro. Ele não atendeu o telefone, ele não atendeu visitas, ele não orientou os filhos, ele não ajudou a esposa, ele não fez nenhuma outra tarefa, ele apenas, somente escreveu o livro. Então, neste caso, nós temos que usar a palavra nur, porque se nós usarmos sole, dará outro significado, e não do somente, mas apenas sozinho. Novamente, em tiu senso, oni usas prefere l'adjectivam formum. Continuamos nas diferenças. Lá consido ocasos sole sabate. Sole. Isso significa que a reunião acontecerá somente sábado, apenas no sábado. Não acontecerá em nenhum aliatago, em nenhum outro dia, nelunde, nedimante, não acontecerá em nenhum outro dia, apenas sábado. A reunião acontecerá somente aos sábados, ou sábado ou aos sábados. Lá consido, se nós usamos a palavra nur, lá consido ocasos nur sabate, ne ocasos pli frui ou sabato. Não acontecerá antes do sábado. Eu estou dizendo que hoje que a reunião só acontecerá no sábado, não antes do sábado. A reunião acontecerá somente no sábado, não antes. Eu não estou querendo dizer que poderá acontecer no sábado e posterior ao sábado, não antes. É nur sabat. Iniciará, se for uma reunião, um congresso, por exemplo, que ocorre em 2, 3 dias, o início acontecerá no sábado, não antes de sábado, somente no sábado. Livenos sole dimante. Sole, ele só virá no domingo, em nenhum outro dia. Ele não virá na segunda, não virá na terça, não virá em nenhum outro dia, somente no domingo, apenas domingo. Se eu digo livenos nur dimante, significa que ele só virá no domingo também, mas com a intenção de dizer que ele não virá antes do domingo. Ele não virá amanhã, ele não virá depois, nem depois de amanhã. Ele só virá no domingo. Vejam bem a diferença. Espero que vocês compreendam essa diferença. Muitas vezes a palavra sole, kainu são sinônimos, podem ser usadas, como dissemos lá no início, de maneira indiferente, tanto uma quanto outra. Exemplo, tiu decido concernas sole la presidentam. Sole, essa decisão compete somente ao presidente, a mais ninguém, somente a ele. Também posso usar tiu decido concernas nur la presidentam. Essa decisão compete somente ao presidente. Então, essas duas palavras, nesse caso, nesta situação, são sinônimos, sinonima e vortui. Tanto faz usar uma quanto outra. Somente. Nenur sed ankaŭ. Duopa conjunctio
usata por accenti la gravezzon della dua frase membro. É uma conjunção dupla, uma dupla de conjunções usada por acentuar a importância da segunda parte da frase, do segundo membro da frase, da segunda conjunção, da segunda parte da conjunção, da frase. Si estas ne nur bela, sed ankaŭ bona, kio estas pli grava. Ela é não só bonita, mas também boa, uma pessoa de bom coração, o que é mais importante. Então, a segunda parte tem uma importância maior. Ela não é apenas bela, não é apenas bonita, ela também é de boa índole. Isso é o mais importante. Então, a frase dá essa ideia. Ni loĝas en Londono, ne nur en somero, sed ankaŭ en vintro. Nós moramos em Londres, não apenas no verão, mas também no inverno. Não é muito mais difícil morar, talvez, no inverno do que no verão. Isso dá uma gravidade maior à segunda parte da frase. Outras frases. Li promenis sole. Ele passeava sozinho. Li nur promenis. Li faris nenion aliam ou. Ele somente passeava. Ele não fazia nada além, ele não fotografava, ele não filmava, ele não conversava, ele apenas passeava. Estava passeando. Li vojaĝas sole, kaj dum la vojaĝo li legas tre interesan libron, kaj ankaŭ profitas la tempon por observe la belan peizaĝon. Ele viaja desacompanhado, sozinho, e durante a viagem ele lê um livro muito interessante e também aproveita o tempo para observar a bela paisagem. Sole. Então, observações. 1. Ele viaja desacompanhado. Sole, não nur. Nur não dá a ideia de desacompanhado. Se você quer dizer que ele viaja desacompanhado, você deve usar a palavra sole. 2. Li vojaĝas kaj ankaŭ legas libron kaj observas la peizaĝon. Ele viaja e também lê um livro e observa a paisagem. Se você usar nur, vai indicar que ele só viaja, não faz mais nenhuma outra coisa. Então, quando você usa sole, você tem a oportunidade de explicar que ele faz outras coisas. Você não está dizendo que ele apenas viaja, mas que ele viaja, ele está viajando de trem, possivelmente, está lendo um livro e olha pela janela e vê a paisagem, observa a paisagem. Essa é a ideia. Dum la vojaĝo, contrariamente, vamos ver agora a palavra nur. Dum la vojaĝo, li nur dormis, ĉar hieraŭ la laboro tro lacigis lin, kaj lia edzino profitis la tempon por legi la ĵurnalon. Então, observações, remarcoi. 1. Li vojaĝis acompanata de sia edzino. Ele viaja na companhia de sua esposa.
Então, nur, se eu uso sole, significa que ele viaja sozinho. 2. Lifares neniam aliam ou dorme. Ele não faz nada além de dormir. Se ele fizesse alguma outra coisa além de dormir, eu teria que usar a palavra sole. Então, essas duas observações me mostram que eu só posso usar a palavra nu. Bom, meus amigos, este foi o nosso vídeo de hoje. Espero que ele tenha servido, tenha sido útil para o aprendizado de vocês. Se foi, por favor, deem um like, compartilhem com seus amigos. Aliás, quero agradecer a todos aqueles que têm comentado nos nossos vídeos, têm feito comentários nos nossos vídeos. Muito obrigado a todos por terem ficado até este momento, obrigado por compartilharem, agradeço muito a vocês. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.